Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã de bênçãos para vocês que estão se conectando aqui nessa mensagem, nessa manhã de quarta-feira. Que o Senhor possa ministrar uma palavra aos nossos corações, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé. E a fé, eu acho que ela oscila, né? E eu vejo com uma certa normalidade e em alguns momentos a gente vem a perder, na verdade que a gente vem a ter essa fé oscilando, mas eu acho que no momento inicial de uma adversidade, de uma luta, quando as coisas elas nos surpreendem, é normal que a nossa fé ela caia um pouco. Mas a palavra ela fala que o desejo de Deus para nós é que a nossa fé seja constante. A palavra fala sede firmes, constantes, sempre abundantes. Essa firmeza é o primeiro ponto. Ela é importante porque firmeza é uma decisão. Quando Daniel ele está ali na Babilônia, ele decide no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, muitas das coisas que nós almejamos, nós desejamos que Deus venha a nos dar, que Deus venha a nos abençoar com essas coisas, elas têm vamos dizer assim, elas podem ter um início a partir de uma decisão nossa. Decisão essa que às vezes nós não tomamos. Por exemplo, Daniel ele foi muito abençoado na terra da Babilônia. Muito abençoado. O Senhor proveu para ele de uma forma maravilhosa. Ele foi colocado entre os príncipes ali na Babilônia. Foi governador de província. Mas isso tudo por conta de uma decisão dele. Josué também foi muito abençoado em conquistar a terra de Canaã. Mas por quê? Por causa que ele decidiu servir ao Senhor que nem Moisés. As decisões elas são importantes. Essa firmeza é no sentido de decidir, de escolher, de tomar um posicionamento, de tomar uma postura. O mundo hoje ele relativiza muitas coisas. Só que quando nós servimos ao Senhor, e aqui eu estou falando com irmãos e irmãs, pessoas que conhecem o Senhor, não é esse relativismo. A gente sabe qual é a verdade. A palavra de Deus é a nossa verdade. Ela é o nosso único guia de fé e prática. Então essa firmeza ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Jesus ele fala: o homem que constrói casa sobre a rocha, vem o vento, o temporal e nada abala essa casa. Esse homem é aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Essa é a firmeza que nós temos no Evangelho de Cristo. Então, eu sempre digo o seguinte: o que o Senhor te falou? É a pergunta que eu faço. Porque o que o Senhor te falou, no momento que você está passando agora de dificuldade, de adversidade, eu sei que muitos estão passando por lutas, por provações. O que o Senhor te falou é sobre isso que você tem que se apoiar. É nisso que você tem que se apegar. Porque quando nós passamos por momentos de crise, muitas coisas nós ouvimos, muitas pessoas falam, nos aconselham, né? E isso às vezes nos desestabiliza, tira essa nossa firmeza. Então a gente tem que se apegar àquilo que o Senhor falou. Se apega àquilo que Deus te disse. Qual foi a instrução que Ele te deu? Qual foi a promessa que Ele te fez? Seja firmes, constantes. A constância é como eu falei, no início, quando a gente passa por uma aprovação, ali o baque inicial, normal a fé oscilar. Mas depois tem a necessidade, nós temos a necessidade de ter uma constância espiritual. Não dá para ficar oscilando. Não dá para dormir bem, cheio de comunhão de fé e acordar mal, deprimido, ou o contrário, né? Não dá. A gente tem que ter uma constância. A constância é importante porque se você for imaginar um processo, né? Uma prova, uma luta, como um processo, a constância é que vai te levar ao final desse processo. Imagina um corredor. Eu sempre dei o exemplo de que as batalhas na nossa vida, a gente tem que encarar como uma maratona. O corredor de maratona, ele sai em mão desesperado, correndo. Se ele fizer isso em poucos quilômetros, ele está cansado e acaba a competição, a corrida para ele. Ele vai numa constância. Ele mantém um ritmo, porque ele sabe que o trajeto que ele vai percorrer é um trajeto longo. Ele não pode ir devagar demais, também não pode ir rápido demais. Ele tem que manter uma constância na sua corrida.
E por isso que o texto fala, sede constante, firmes, constantes. Não adianta orar 3 horas hoje, amanhã não orar nem 1 minuto. Às vezes isso é um sinal de inconstância. Deus, ele não quer isso. Primeiro que Deus não quer nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Porque o maior sacrifício o necessário já foi feito na cruz do Calvário. Mas é claro que ele quer que venhamos a buscar. Firmes, constantes, sempre abundantes. Davi diz, meu cálice transborda. Ou seja, o que ele tinha transbordava. A ação do Espírito Santo dentro dele transbordava. Ele era cheio do Espírito Santo. Sempre abundante. Isso não é algo que vai beneficiar do lado, não. A pessoa que está do nosso lado, não. Vai nos beneficiar. Eu vou falar com uma tranquilidade aqui. Eu acho que não tem sensação pior do que se sentir vazio da presença do Espírito Santo. Se sentir vazio da visitação do Senhor. E no momento de crise, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos orienta. Paulo diz, sede firmes, constantes, sempre abundantes. As lutas, elas fazem parte da vida do homem. Quer seja um homem crente, que crê em Deus, ou seja um homem ímpio, que vive uma vida de impiedade. As lutas faz parte do nosso cotidiano. Todo mundo passa por provação. Todo mundo tem alguma área da sua vida alvejada em algum momento, ou algumas áreas. Às vezes acontece de algumas áreas. Você está com problema de saúde, problema financeiro junto, ou problema familiar junto. Isso acontece. Mas olha, nós temos a quem recorrer. Você, minha irmã, você, meu irmão, você tem a quem recorrer. Você tem alguém que, quando você chora aos pés dele, quando você recorre a ele em oração, quando você suplica a ele, ele não só lhe traz o refrigério, como ele traz o escape, a solução dessa adversidade que você está passando. Então, nessa manhã, eu sei que muitos corações estão aflitos, essa manhã de quarta, né, e está terminando um feriado prolongado aí que a gente passou, né? Tá chegando ao seu final já, e aí amanhã, na quinta-feira, tudo já volta ao normal, a maior parte dos lugares. E que tenha sido um feriado de descanso, né? Descanso físico, mas sobretudo descanso espiritual. E a jornada, ela continua, não pare. A palavra diz lá em Isaías 51, vós que escapaste da espada. E nós escapamos da espada do mundo, da espada do juízo, da espada do pecado. Ide-vos. A ordem é clara, ide-vos, ou seja, prossiga. Não pareis, diz o texto. De longe lembrai-vos do Senhor. E suba Jerusalém ao vosso coração. Jerusalém ainda tipifica nas promessas. Nós escapamos. É que tenha ocorrido uma destruição, nós escapamos da espada. Continue, não pare. Suba Jerusalém ao seu coração. Lembre-se do Senhor. Porque no final desse trajeto, desse caminho, dessa jornada, tem sim uma bênção. Tem sim uma operação, tem sim um milagre. E lá no início, o Senhor te prometeu. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.